Bora lá, vamos começar a reagir. Notícia da BBC. Liberdade religiosa ainda não é realidade. Os duros relatos de ataques por intolerância no Brasil. A gente tem na nossa Constituição a Lei de Liberdade Religiosa, em que o Estado é laico e todos os cultos têm sua liberdade de culto, todas as tradições. Mas isso é só em teoria, porque na prática nós não vemos isso. Inclusive, no Congresso a gente tem uma cruz pendurada bem ali em cima, um símbolo cristão, o que fere completamente a Constituição, que afirma que o Estado é laico. Continuando. Um pai de santo celebrava um culto em um terreiro de candomblé em Vitória, na Conquista da Bahia, quando na noite de 24 de janeiro de 2022 começou a ouvir um altíssimo volume, frases como Jesus salva. Do lado de fora, um homem que se declarou evangélico acabara de estacionar um carro de som para interromper a cerimônia e tentava exorcizar quem chegava ao local. Indignado, o líder religioso registrou um boletim de ocorrência, fez uma denúncia à Promotoria de Justiça de Combate ao Racismo do Ministério Público da Bahia. Bom, na Bahia é bem comum os terreiros de cultura afro e as diferentes tradições que não são cristãs, candomblé, umbanda, quimbanda e por aí vai, tradições principalmente ligadas à afrodescendência, cultura africana, sofrem esse preconceito. Os cristãos desde sempre fazem esses tipos de ataques, e eles fazem esses ataques dentro da própria família, as pessoas da própria família. E o mesmo ataque que eles fazem às pessoas de dentro da família, eles fazem fora. Só que com a diferença de que quem está fora da família, eles usam um pouco mais de força. Eles atacam com mais força. Então a gente busca liberdade religiosa, só que uma tradição cristã não respeita a liberdade religiosa das outras tradições. Então entra naquela questão, naquele paradoxo da liberdade, de tolerância. A gente tolerar qualquer coisa. Tá, devemos ser tolerantes, beleza, mas devemos tolerar o intolerante? É uma questão importante. A gente precisa se atentar a isso, porque quando falamos de cristianismo, nós estamos falando disso, de tolerar o intolerante, que em toda a sua história foi intolerante, foi racista, preconceituoso, perseguiu e perseguiu as múltiplas culturas distintas. Continuando, 3 meses depois, em 24 de abril, uma jovem de 16 anos foi agredida em uma escola municipal de Joinville, em Santa Catarina, após dizer que era praticante de Umbanda, religião de matriz africana. Mais uma vez aí, a tradição de matriz africana sofrendo preconceito. Lá no caso em Santa Catarina, no sul do país, é onde a gente viu recentemente a crise bolsonazista, que acabou dando liberdade àquele monte de gente fazer um sinal nazista em um culto coletivo. Aquilo era um culto coletivo e vários grupos bolsonazistas que se organizaram em diferentes locais, em frente a diferentes quartéis, eles estavam realizando cultos, rituais religiosos. Inclusive, em um deles, eles estavam cultuando, adorando uma roda. Só que aí que tá, a galera riu, achou piada naquela roda, só que aquela roda é um símbolo, que representa alguma coisa. E no imaginário deles, no subconsciente deles, aquilo representa algo. No caso, aquela roda, se eu não me engano, pertencia a um veículo militar. Ou seja, o símbolo de culto colocado no altar, que era a roda, era um link ao militarismo. Então eles estavam cultuando o militarismo. Não é à toa que eles fizeram um sinal nazista. Segundo a mãe da adolescente, que é a mãe de santo, e registrou um boletim de ocorrência, sua filha conversava sobre religião com um colega de turma, quando outra aluna ouviu e, entre outras ofensas, disse que a estudante cultuava o demônio. Então é sempre assim. O cristianismo, que é intolerante, sempre transformou no mal aquilo que não pertence à sua tradição. Só que nós não podemos esquecer também que o cristianismo construiu toda a sua tradição, toda a sua cultura, com base nas tradições roubadas, inclusive nas afrodescendentes, nas culturas afrodescendentes.
a culturas indígenas, todas as culturas espalhadas pelo mundo foram monopolizadas, roubadas pelo cristianismo. E a gente vê isso na sua história. E eles se apropriaram de tais conhecimentos. E pintaram esses conhecimentos de uma maneira em que fosse limitado à sua identidade, às suas características. Eles incorporaram isso e atribuíram a si mesmos. E todas as outras tradições que tentam expressar a sua cultura são demonizadas, consideradas do demônio. E isso no passado já levou muitos problemas, inclusive as guerras que a gente tem descritas na nossa história escrita. A maioria delas estão ligadas a essa intolerância religiosa que é utilizado como um meio de dominação de massas. Então se utiliza de um apelo moral e cultural e étnico para conseguir manipular as massas e torná-las uma massa de manobra. Massa de manobra para conduzir as pessoas a determinado objetivo. E esse determinado objetivo, nós já estamos cansados de saber que é o lucro capitalista. Então, até mesmo a espiritualidade das pessoas, a alma das pessoas é coagulada, é roubada e transformada de uma forma em que o ser humano se transforma em uma bateria do capital. E isso a gente está cansado de saber, porque a gente vivencia na pele. Quem não vivencia isso na pele não sabe o que é isso, não sabe o que é ser explorado, não sabe o que é nascer em uma cultura de exploração. Porque está impregnado de narrativas da burguesia, da elite, no qual ele tenta proteger e defender porque é de onde ele tira suas vantagens. Então a gente sempre tem um escravo na casa grande que tem as vantagens do senhor feudal, que tem as vantagens do senhor de engenho, e que por isso ele trai o seu povo que foi escravizado e favorece o senhor. Continuando, em 2 de novembro, uma mãe de santo foi impedida de entrar em um hospital estadual na cidade do Rio de Janeiro para atender um paciente na UTI. Segundo ela, que dirige um terreiro de candomblé em Guapimirim, na Baixada Fluminense, os funcionários alegaram que a família não teria autorizado sua entrada. Bom, a mãe de santo foi proibida de entrar no hospital. E eles alegaram que a família não autorizou sua entrada. Só que pelo que eu entendi aqui, a família fazia parte, vamos continuar. Depois de esperar por cerca de 6 horas ao lado de fora, a mãe de santo registrou o boletim de ocorrência e denunciou o caso à Comissão e Combate à Discriminação da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Uma lei federal de 2000 assegura o livre acesso de líderes religiosos aos hospitais e rede estadual e privada a atender pacientes. Os ataques estão sempre rondando o povo do axé, lamenta Ana Paula Santana de Souza, conhecida como Lia Paula de Odé, mãe de santo que foi impedida de entrar em um hospital de Marechal Hermes, na zona norte do Rio, para fazer um ritual em Jerônimo Rufino dos Santos Júnior, de 39 anos, que sofreu um AVC em 31 de outubro e morreu 5 dias depois. Bom, então ela foi chamada, provavelmente pela família, para fazer esse ritual, um ritual religioso. Aí ela diz o seguinte, implorei aos seguranças para conversar com o diretor de plantão, mas não adiantou. O racismo religioso foi nítido quando minha advogada conseguiu entrar na unidade e eu não. A advogada dela conseguiu entrar, mas ela não. Isso não teria acontecido se fosse outro segmento religioso. De forma alguma. Se fosse um evangélico, um católico, ou até mesmo um espírita kardecista, teria se entrado de boa, teria conseguido entrar de boa sem represália. Mas como ela representa uma tradição de matriz africana, que sofre com o racismo e o preconceito cristão, ela não conseguiu entrar. A família foi impedida de receber o trabalho ritualístico da líder religiosa. Continuando, média de 3 denúncias por dia. Essas denúncias elas são mais frequentes do que se parece. Inclusive, esses registros que a gente tem, oficiais, denúncias oficiais, eles não são todos os ataques. São apenas uma parte pequena dos ataques. Porque a maioria das pessoas que sofrem esses ataques sofrem de dentro de casa, dentro da própria família. E elas não fazem denúncias. E isso é a grande maioria. As pessoas que fazem denúncia são pessoas que estão recebendo ataque de fora da família.
E são poucos os que conseguem resistir ao preconceito de dentro da própria família. E essa é a pior parte, porque as pessoas não conseguem denunciar. É semelhante a um abuso sexual em uma criança ou uma mulher dentro da família, de alguém de dentro da família. E a mulher não consegue fazer a denúncia, porque ela se sente oprimida de alguma forma, constrangida de alguma forma. Ela tem um dilema de se voltar contra a família, porque dificilmente a família vai entender o que ela sofreu, porque a família não sentiu, as outras pessoas não sentiram a perseguição que ela sentiu, a opressão que ela sentiu. Continuando. O número de denúncias de intolerância religiosa no Brasil aumentou 106% em apenas um ano. Passou de 583 em 2021 para 1,2 mil em 2022. Uma média de 3 por dia. O estado recordista foi São Paulo, 270 denúncias, seguida do Rio de Janeiro, 219. Bahia, 172, Minas Gerais, 94 e Rio Grande do Sul, 51. São Paulo aí, ó, nossa principal metrópole econômica do país, da América Latina, uma das principais, com os maiores casos de denúncia. Lembrando que os casos de denúncia não são todos, são apenas aqueles de pessoas que conseguiram pôr para fora, conseguiram expor a sua perseguição. Porque na nossa cultura, em que o cristianismo é predominante, o cristianismo embranquecido é predominante, dificilmente as pessoas conseguem reagir. Porque foi inculcado na mente delas que a moral é cristã e que se voltar contra a moral cristã preconceituosa é algo ruim. E dificilmente as pessoas conseguem reagir a essa opressão. A maior parte foi feita por praticantes de religião de matriz africana, como Umbanda e Candomblé. 6 em cada 10 vítimas são mulheres. Só nos primeiros 20 dias de 2023, o Disque 100, canal para denúncias de violação de direitos humanos, registrou 58 ocorrências. A intolerância religiosa, assim como o racismo, está desde o período colonial, atrelada à história da formação da sociedade brasileira. Atualmente faz parte das relações sociais cotidianas, afirma Ivanir dos Santos, doutor em História Comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, interlocutor da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa. Então aí a gente sabe também de que essa perseguição religiosa, essa intolerância religiosa racista, vem desde a colonização, que ainda não acabou. É um processo que vem desde 1500 e vai se perpetuando até hoje, porque até hoje a cultura cristã tenta se introduzir dentro da mente das pessoas e destruir as outras etnias, destruir as outras tradições, as outras crenças e se apropriar de tudo, dominar tudo, uniformizar tudo. E isso vem de uma lógica racista eugenista, porque o cristianismo, além de incorporar para si e monopolizar as tradições alheias, ele embranquece, ele elimina as características ligadas à afrodescendência, à cultura, à etnia indígena, à raça indígena. Eles eliminam as características que estão ligadas à raça e transformam tais características, associam essas características à raça branca, caucasiana. Por exemplo, a própria imagem de Jesus. A gente sabe que Jesus não era branco. A região em que ele cresceu, de acordo com a história, que ele nasceu e cresceu, não era uma região de pessoas brancas. Jesus não era branco. E ele foi pintado como um branco. E por exemplo, o próprio kardecismo, que foi uma cristianização do espiritismo, já foi também um embranquecimento. Inclusive, nas falas do Allan Kardec, de que os nativos Hottentot, por exemplo, da África, eles são menos evoluídos do que o europeu branco. E que o negro, quando ele evoluir, ele reencarnar, evoluir, ele alcançará o estágio evolutivo de um branco europeu, caucasiano. O que é puro racismo eugenista. É puro eugenismo.
Continuando, a intolerância religiosa assegurada na Constituição, a liberdade religiosa assegurada na Constituição ainda não é uma realidade. Na década de 1980, os ataques principalmente no estado do Rio passaram a ser praticados pelo poder paralelo que proibiu o funcionamento de templos religiosos de matrizes africanas dentro das favelas. Isso aqui a gente viu também sendo implantado, essa perseguição nas favelas dos terreiros, por próprias entidades evangélicas, tá? Se a gente pesquisar, a gente vai achar isso. Igrejas evangélicas, inclusive ligadas ao tráfico, às milícias, invadindo os templos, quebrando os templos e impedindo os pais e mães de santo de realizarem o seu culto. E eles faziam isso em nome da igreja evangélica, em nome de Jesus, em nome do cristianismo. É uma perseguição cristã, sempre foi. Isso está registrado. Mas o número de casos de intolerância religiosa no país pode ser maior do que o registrado pelo governo federal, aponta Nilce na Era do Nascimento. A mãe Nilce Dinha-San, coordenadora nacional da Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde Renafro. Então é isso aqui que eu disse antes. Esses registros que a gente tem ainda são uma minoria das perseguições que acontecem de fato. Porque as pessoas dificilmente conseguem expor a perseguição que elas sofrem. Porque elas acreditam que se voltar contra o ideal cristão é algo ruim. Porque elas foram cooptadas por um moralismo racista, europeu, estrangeiro, invasor, colonialista. Em julho de 2022, a entidade divulgou o relatório Respeite o Meu Terreiro, mapeamento do racismo religioso contra os povos tradicionais de religiões de matriz africana, que ouviu lideranças de 255 comunidades tradicionais de terreiros, no qual 78% das entidades dos entrevistados relataram que membros de suas comunidades já sofreram algum tipo de violência, física ou verbal, por racismo religioso. Todos nós já fomos discriminados, todos nós. Mesmo que não tenhamos percebido, porque consideramos isso normal, como um comportamento normal, essa perseguição cristã vem nos ferindo desde o nascimento. E isso há mais de 500 anos. Muitos nos olham como se fôssemos de outro planeta. Somos sempre apontados, seja por nossa indumentária, seja por nossos guias, que usamos para nossa proteção. Somos uma tradição de matriz africana. A maioria do nosso povo é formada por negros e negras, e isso incomoda. Mas não deixe de fazer nada por causa do racismo religioso. Incentivo a quem sofreu violência a ir à delegacia e denunciar. O Estado é laico e isso tem que ser respeitado, afirma. Então, o que não podemos deixar passar de forma alguma é a questão racial envolvida no preconceito religioso. Eles estão intimamente ligados, intimamente conectados. O cristianismo racista perseguindo culturas afrodescendentes. É uma perseguição racial. Aceitemos os fatos, olhemos a realidade, compreendamos a realidade. Não sejamos negacionistas. Não vamos negar a realidade. O cristianismo pratica perseguição racial. Nasci e me criei dentro do terreiro. Nossas portas estão abertas para qualquer pessoa. Somos um espaço de acolhimento e escuta que não discrimina ninguém. Lutamos para construir uma cultura de paz. Esse espaço sagrado merece respeito. O número de casos quintuplicou em 2022. Então a gente vê isso aqui ligado também ao governo Bolsonaro. O que não que tenha surgido no governo Bolsonaro, esse tipo de perseguição, ela já existia. Só que existem momentos em que essa perseguição se intensifica. E o governo Bolsonaro foi um exemplo fundamental, principal dessa intensificação da perseguição religiosa, racial religiosa. No ambiente virtual, o número de casos de intolerância religiosa quintuplicou em um ano. Segundo o levantamento da Safernet, ONG, que mantém uma central de denúncias de violação contra direitos humanos, como racismo, misoginia e xenofobia, os ataques online saltaram de 614 entre janeiro e outubro de 2022 para 3,8 mil no mesmo período de 2022, um crescimento de 522%. Isso só os ataques online, né? Fora os ataques
presenciais, violentos, físicos, que destruíram o patrimônio dos templos. É importante denunciar toda e qualquer manifestação de ataque ou incite a violência contra pessoas ou grupos em razão de sua orientação religiosa. Lembrando que essa perseguição religiosa também é racial. As autoridades precisam ser provocadas para tomar providências e investigar os casos, explica Juliana Cunha, diretora de projetos especiais da Safarnet. Quando o crime acontece na internet, a vítima ou qualquer pessoa pode fazer a denúncia no site denuncie.org.com. A abordagem criminal é importante para desfazer a percepção de que a internet é uma terra sem lei, mas não é suficiente. A mudança só virá com o resultado da educação. O melhor antídoto para o discurso de ódio é a informação. E uma informação importante é nós compreendermos que a perseguição cristã não é comum, não é natural, não é bom, não é bacana, não é moralmente correta. Ela é uma perseguição racista e eugenista. A gente precisa entender isso, aceitar isso, para não encararmos os ataques como algo natural, algo comum e algo que devemos abaixar a cabeça e nos submeter a esses ataques. Nós devemos entendê-lo sim como um ataque racista. E devemos sim lutar contra esses ataques. O advogado Arnon Velmovinsky, presidente da CCIR, OAB do Rio de Janeiro, explica que a Constituição garante a todo cidadão o direito de escolher sua religião e também o direito de culto, ou seja, de exercer sua religião plenamente. Em caso de intolerância religiosa, isto é, da invasão de terreiros, da interrupção de cultos e do vandalismo de imagens, a vítima deve procurar uma delegacia especializada em crimes raciais e delitos de intolerância e registrar um boletim de ocorrência. Tá vendo aqui, ó? A vítima deve procurar uma delegacia especializada em crimes raciais. Não devemos separar a questão racial do preconceito religioso, da discriminação religiosa. É importante reunir provas, fotos ou vídeos e testemunhas para viabilizar a punição do agressor. Entendo que a educação ainda é o melhor caminho, mas não é o único. Não é o único, inclusive porque essas pessoas que estão cooptadas pelo ideal e perseguem as demais, elas não estão interessadas em educação. Elas não se educaram e não estão interessadas em se educar. Essa é a realidade. Vamos lançar uma cartilha para conscientizar a população. Só que essa cartilha não será lida, não será estudada. E ainda ela será atacada dentro das igrejas. Os pastores e padres vão pegar esse tipo de cartilha, dizer que é do demônio, e as pessoas vão acreditar, porque elas foram cooptadas desde seu nascimento pelo ideal cristão racista. Além disso, é indispensável ter leis com penas mais severas e multas de valor elevado para inibir essa prática maléfica. Então, a polícia não pode ter pena do cristão. A sociedade não pode ter pena do cristão, porque o cristão está agindo de forma racista, eugenista. E isso está destruindo o senso de unidade da nação. Está destruindo as nossas tradições, impedindo que nós tenhamos acesso às nossas reais tradições, ligadas aos nossos verdadeiros ancestrais, que estão mais ligados aos indígenas e aos negros africanos do que a europeus cristãos. E essa é a realidade. Intolerância religiosa mata. Nem mesmo famosos escapam ilesos da ira de fanáticos religiosos. Em 9 de julho, a atriz Cleo Pires e o empresário Leandro de Luca renovaram seus votos de casamento em uma cerimônia realizada pelo babalorixá Paulo de Oiá. Abençoados no axé, escreveu ele em seu perfil no Instagram. Logo, alguns seguidores começaram a postar mensagens preconceituosas. Uns disseram que Cleo estava cega. Outros lamentaram que estivesse desviada de Jesus. Intolerância religiosa mata. Mata há muito tempo. Todas as nossas guerras têm algum fundo religioso. Está ligada à intolerância religiosa. Todas as guerras. Desabafou a atriz nas redes sociais. Foi um turbilhão de sensações. Medo, intolerância, desrespeito, incredulidade. Não foi a primeira vez, mas foi a maior proporção. Estava ali, celebrando algo, renovando os meus votos de casamento, e algumas pessoas se aproveitaram disso para destilar ódio e preconceito, lamenta Cleo.
Recomendo substituir o ódio por pesquisa e o preconceito por leitura, para entender melhor sobre a religião de matriz africana. Precisamos aprender a respeitar o diferente para avançarmos como sociedade. Vivemos em um estado laico. As pessoas têm o direito de professar a sua fé e a obrigação de respeitar. Mais uma vez, eu vou realçar aqui o fato de que, sim, nós que conseguimos ter consciência da necessidade de liberdade religiosa e da perseguição cristã, vamos estudar, vamos pesquisar, vamos buscar conhecimento, informação e vamos nos desenvolver. Só que a maioria das pessoas que já estão cooptadas pelo cristianismo, já foram doutrinadas desde a infância e não conseguiram lutar contra este ideal, não conseguiram resistir a esse ideal, elas não vão estudar, elas não vão ler, elas não vão atrás da informação, elas não querem saber. E se você tentar mostrar para elas, elas vão se voltar contra você e vão te atacar, porque elas vão encarar o seu estudo, o seu conhecimento e a sua informação como um ataque. Símbolo de luta contra o racismo religioso. A intolerância religiosa não é um fenômeno recente no Brasil. Em outubro de 99, Gildásia dos Santos, a mãe Gilda de Ogum, teve uma foto sua com um traje de candomblé e uma oferenda aos pés, publicada em uma reportagem do jornal Folha Universal da Igreja Universal do Reino de Deus, que acusava religiões de matriz africana a praticar charlatanismo. Bom, charlatanismo que a gente vê de longe. O trabalho de hipnose feito nas massas, nas pessoas dentro das igrejas. Isso a gente vê aos montes. Só falta mandar o pessoal segurar a mão e ver quem fica com a mão colada para ver quem é mais suscetível à hipnose. Na verdade, eles já fizeram isso em igrejas que eu já vi. Macumbeiros charlatães lesam o bolso e a vida dos clientes. Só que a gente vê esses macumbeiros charlatães dentro da igreja, prometendo cura, pedindo dinheiro, falando que vai curar o vício na droga, falando que vai curar a doença, que vai curar o câncer, que a vassoura é abençoada, e isso e aquilo. E isso pra mim é charlatanismo, certo? E isso é charlatanismo. Dizia o título da matéria: em poucos dias a vida da mãe Gilda de Ogum virou um inferno. Ela teve o seu terreiro invadido, suas imagens depredadas. Os vândalos ainda agrediram física e verbalmente a fundadora do Ilé Axé Abassá de Ogum, aos 65 anos. Ela sofreu um infarto e morreu em 21 de janeiro de 2000. Ela sofreu um infarto e perdeu a vida por conta desses ataques, que foram não só verbais, mas físicos. Agrediram ela fisicamente aos 65 anos de idade. Sofreu um infarto. Sua filha Jaciara Ribeiro de Santos processou a Universal que já vi entregar envelopes pedindo chave do carro como doação. Inclusive é dentro dela que ocorrem muitas práticas de charlatanismo, de enganação, que foi obrigada a publicar uma retratação no jornal e a pagar em setembro de 2008 uma indenização de 145,2 mil por danos morais e uso indevido da imagem à família de mãe Gilda. Em sua memória, 21 de janeiro virou o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. O Brasil sempre teve a noção frágil de laicidade. O sistema de crenças dos 5 milhões de pretos e pretas escravizados no Brasil sempre foi satanizado pelos colonizadores portugueses, diz Sidney Nogueira. Sidney de Xangô, doutor em semiótica pela Universidade de São Paulo, e o autor de Intolerância Religiosa. Os portugueses já vieram naquelas caravelas com as cruzes templárias, como caçadores de bruxas. E eles, quando eu falo bruxas aqui, entre aspas, eu me refiro a todos os pagãos, todas as tradições pagãs que divergem do cristianismo. Então eles já vieram com a missão de doutrinar, escravizar, perseguir, caçar, matar, introduzir o ideal cristão, porque o ideal cristão é a arma ideológica e espiritual de dominação de almas, usado por invasores europeus. Então todos os invasores europeus se utilizaram do cristianismo como uma arma de dominação espiritual e psicológica.
A intolerância tem a ver com o desrespeito. É quando um determinado grupo toma sua religião como superior à dos demais e não respeita do outro. Estamos vivendo um momento de fanatismo religioso. Estamos vivendo um momento, não. O Brasil sempre esteve mergulhado nesse fanatismo religioso, no qual os cristãos sempre se consideraram superiores, sempre se consideraram o povo escolhido de Deus e sempre perseguiram as outras tradições. Sempre. Aí vem aquele dilema. Será que devemos ter tolerância pelo intolerante? Será que devemos tolerar o intolerante? Quais os efeitos disso? Respeitem meu axé. Em junho de 2015, outro caso de intolerância religiosa ganhou repercussão nacional. Na noite de dia 14, a estudante Kailane Coelho Campos, então, com 11 anos, foi atingida por uma pedra ao sair de um culto do candomblé na Vila do Penha, na zona norte do Rio. A pedra foi arremessada por 2 jovens que estavam em um ponto de ônibus. Segundo a família da vítima, os agressores conseguiram fugir. 3 dias depois, caminho do Instituto Médico Legal, IML, para fazer exame de corpo de delito, a garota, acompanhada da avó, que é mãe de santo, voltou a ser atacada. Ela já ganhou mais um motivo para fazer a denúncia, né? Para fazer o exame de delito, de corpo de delito. Ela estava indo fazer exame para constatar a evidência de ataque anterior e nesse percurso ela sofreu outro ataque. Vai queimar no inferno, gritou um homem que passava pelo local. É típico, né? Eles inventam o inferno, que está ligado ao inferno que eles mesmos criaram dentro de si, e começam a condenar as pessoas nesse inferno. Começam a transferir, fazer catarse. Catarse. Guardo 2 lembranças daquele dia. Primeiro, o sangue sujando minha roupa branca e o desespero de não poder fazer nada. Então, esse desespero de não poder fazer nada está ligado com a ideologização que sofremos desde a infância em não lutar contra, não reagir à perseguição cristã, porque ela foi introduzida em nós como algo moralmente correto. Então, por conta dessa hipnose que vem desde criança, nosso subconsciente encara como algo imoral reagir à perseguição. Por exemplo, quando o ideal cristão nos ensina a dar outra face para o agressor. O agressor te agride e você tem que dar outra face. Isso é uma ideologização que enfraquece e deixa o indivíduo sem reação às opressões, sem reação à perseguição. Se torna um animal perseguido e dócil, sem reação. De lá para cá a situação só piorou. Está cada vez mais difícil conviver com pessoas que não respeitam as diferenças e, pior, não seguem a Bíblia que diz. Pois é, porque eles pregam o amor ao próximo, que Jesus diz na Bíblia, de amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo, só que eles são hipócritas. Eles não seguem a Bíblia, eles não leem a Bíblia, eles não sabem o que está escrito na Bíblia, não interpretaram a Bíblia direito, levam ao pé da letra um livro mitológico, contém fábulas e usam isso como uma arma. Acho que, com leis mais severas, eles pensariam 2 vezes antes de cometer qualquer ato de intolerância. De fato, porque se os cristãos não caçam os pagãos e queimam eles em fogueira, em praça pública, atualmente é porque a lei não deixa. Porque se a lei deixasse, eles fariam. Não ia ser a ética, o bom senso que impedia eles de fazer isso, não. Porque vontade eles têm. E poder para isso eles têm. Só que a lei ainda não permitiu isso, atualmente. Se a lei permitir isso, eles vão fazer. A intolerância religiosa deixa cicatrizes, não só físicas como psicológicas. Durante muito tempo, Kailane, que tem mãe evangélica e avó mãe de santo, teve medo de sair de branco às ruas. Toda intolerância religiosa é uma violência. Toda violência gera trauma, e todo trauma afeta, com maior ou menor intensidade, a saúde psíquica de um indivíduo. Explica a psicóloga Tânia Jandira Rodrigues Ferreira, que presta atendimento a vítimas de intolerância religiosa. O Brasil é um país de maioria cristã, que sempre foi intolerante com as religiões não cristãs.
Já fomos chamados de charlatões, curandeiros e histéricos. Como dar um basta à intolerância religiosa? A educação é o melhor caminho, preciso educar para a paz. Será que só a educação é o melhor caminho? Será que eles aceitam a educação? Será que os índios conseguiram educar os portugueses violentos e agressivos que invadiram suas terras? Será que se um bandido invadir sua casa, transformar sua família em escrava e dizer que o seu Deus é um diabo, é um demônio, será que a educação vai resolver esse problema? Fica aí a questão. Será que só a educação resolve?